Vamos lá para mais uma aula e agora a gente vai falar sobre um dos assuntos mais populares da gestão de tráfego que tem aqui no Brasil, tá certo? A gente vai ver a diferença agora entre CBO e ABO e eu vou te mostrar as vantagens e desvantagens de cada um, tá certo? Então vamos lá para minha tela. Primeiro, alguns conceitos, né? O CBO, que é o termo em inglês aí para orçamento, otimização do orçamento a nível de campanha, né? A gente está aqui, ó, CBO. Ele, desde 2019, que ficou mais popular e depois virou uma configuração padrão ali. Antes era só uma opção, né? Era, como eu posso dizer, opcional. Antes era só uma configuração opcional e depois de 2019 virou uma configuração padrão das campanhas, tá certo? Então, voltando aqui. Então, desde 2019 que ficou mais popular e depois virou uma configuração padrão. Antes, essa configuração era só opcional, tá certo? E qual é a grande diferença? É que o orçamento ele é determinado no nível de campanhas de anúncios e o Facebook ele define em quais conjuntos de anúncios ele vai investir mais orçamento e tem como utilizar ainda o limite mínimo de gasto dentro dos conjuntos, tá certo? Então, mesmo que você crie uma campanha, eu vou lhe mostrar ali na prática agora, mesmo que você crie uma campanha e coloque um orçamento no CBO, lá dentro da configuração do conjunto, você ainda consegue determinar quanto que cada conjunto pode gastar mínimo ou máximo, tá? E aí vem a diferença do ABO, onde a otimização é no nível de conjunto. Então, o orçamento é determinado no nível de conjunto e podem ser alterados de formas individuais, tá certo? Então, vamos lá na minha tela. Deixa só eu abrir aqui o gerenciador de anúncio e a gente vai entender mais sobre CBO e ABO. Então, estou aqui no gerenciador de anúncios e quando eu cliquei em criar campanha, ele me dá logo a opção de escolher qual que é o objetivo da minha campanha, que depois eu vou falar mais sobre isso. E ele está me dando essa opção aqui, ó. Você quer colocar essa campanha com otimização de CBO? E se eu ligar aqui, eu vou determinar quanto que eu quero, por exemplo, na campanha. Aí no nível de conjunto, eu consigo determinar, por exemplo, qual o orçamento mínimo, ó, limites de gasto de conjuntos. Então eu consigo aqui e botar o mínimo, por exemplo, diário e o máximo. Então, digamos que se eu duplicar aqui, eu coloquei um orçamento ali na campanha de R$ 50 e eu tenho dois conjuntos, né? Ou 3 ou 5, independente. E eu quero que eles gastem no mínimo R$ 10, eu venho no limite de gasto aqui, ó, e eu dou uma equilibrada, tá certo? Eu dou uma equilibrada no limite de gasto de cada conjunto, tá certo? Eu boto aqui, ó, R$ 10. Eu estou dizendo que o orçamento da minha campanha é R$ 50 e o limite mínimo aqui seria R$ 10. Então, o que é que vai acontecer? Se esse conjunto, se o Facebook determinar que esse conjunto aqui ele será mais otimizado do que o outro, ele vai gastar apenas 10 no outro ou 15, né? E o restante do orçamento para completar 50, ele vai gastar no que ele achar mais viável, mais otimizado. E aí
Eu acredito que isso seja até uma coisa mais avançada para as pessoas fazerem a análise, né, de usar CBO e ABO. Então eu recomendo que nesse primeiro momento você use, por exemplo, com as campanhas no nível de níveis de conjunto, tá? Então o que é que eu fiz aqui, ó? Eu estou entrando aqui numa campanha e esses meus conjuntos aqui, né? Que aqui tá até aparecendo da outra campanha. Acho que dá para eu dar uma atualizada aqui. Não apareceu, continua aparecendo aqui. Esses conjuntos aqui, eles são dessa campanha. Deixa eu só dar uma excluída aqui para ficar bem claro para vocês. Vou excluir essa campanha. Certo? E se eu entrar aqui nessa campanha, ó, pronto. Eu estou só com as campanhas que eu estou. Até dar uma aumentada aqui na tela. Show. Aqui, ó, nesse nível de conjunto aqui, eu determino que esse conjunto aqui eu quero com R$20. Esse conjunto aqui eu uso com R$10. Eu desligo, eu ligo, eu aumento o orçamento, diferente do CBO que eu tinha acabado de fazer. Então, nesse primeiro momento, eu recomendo que você faça testes, né, com campanhas de nível de ABO. Não marca aquela opçãozinha lá. Eu vou te falar mais para frente sobre todos os objetivos de campanha, tudo que a gente pode configurar aqui dentro, mas é importante que você entenda já a diferença, até porque daqui para frente esse aqui vai ser o seu habitat natural, tá certo? Quero repetir mais uma vez, deixa a pergunta aqui nos comentários, vai lá na caixinha do Instagram, fala sou o GTL, sou o DH, que aí a gente dá prioridade na resposta de vocês. Então, CBO e ABO tá explicado aí para a gente se familiarizar com esses termos e você entender na prática como é a diferença, tá certo? Te vejo nas próximas aulas, onde você vai se tornar o gestor de tráfego do seu negócio, o gestor de tráfego da sua loja de dropshipping, o seu gestor de tráfego do e-commerce, tá? Dominando aqui essa ferramenta. Te vejo na próxima aula.